Essa é a história de alguém que viveu pelo clã. Foram essas as palavras que o seu pai sempre dizia. Agora, em meio a um campo de batalha, ele se lembrava de que tudo o que deveria ser era a sombra de seu irmão. Enquanto ele estava caído de joelhos, alguém caminhava próximo a ele, comentando sobre aquela visão impagável. O rapaz estava aparentemente cansado depois de uma luta intensa. Era o vídeo de um homem presunçoso que agora lutava contra o comandante mais poderoso do continente. Pelo que se podia ver ao redor, dentre tantos soldados caídos, a luta fora fervorosa. E agora aquele homem caminhava em sua direção, dizendo ser o esperado do irmão daquele homem, algo de fato muito interessante. Cyan Vert estava encurralado pelos soldados que ainda podiam lutar, e pelo homem que se considerava o comandante mais forte. Boris tinha um semblante presunçoso e um olhar que desprezava o inimigo como se ele fosse inferior. Imaginando que aquele comandante não tomaria tal atitude por si próprio, Cyan perguntava quem o teria obrigado a cometer tal ato. Ele cogitou, até mesmo, ter sido obra do imperador enquanto tentava entender a situação. Assim, liberou uma aura demoníaca, fazendo com que Boris cobrisse o rosto em repulsa, dizendo que os rumores eram verdadeiros. Ao ser chamado de assassino da névoa, o rapaz liberou toda a sua aura e intenção assassina. Aquele comandante estava tão certo de seus pontos fortes que contava que faria um relatório após eliminá-lo. Cyan não tinha a intenção de ser derrotado. Portanto, o comandante só poderia relatar algo se ainda estivesse vivo. Ciente do poder do rival, o comandante avisou que havia erguido uma barreira de 9 estrelas, portanto, seria inútil usar seu poder secreto. Tudo o que Cyan precisava fazer era sair daquela situação e revelar o verdadeiro culpado para o seu irmão. Com a verdadeira determinação em seus olhos, ele revelou ao oponente que uma barreira era fácil de ser destruída. No entanto, teve seu coração partido de diversas maneiras quando ouviu a voz daquele homem de armadura dourada. Pare o ataque agora. De forma alguma você deve confrontar este comandante. Agora, aquele que viveu para o clã, ouvindo sempre as palavras do pai de que o irmão era a extensão da família, estava em choque. O homem em sua frente deveria dividir toda a glória e o sucesso com ele, sendo assim os irmãos Vert, unidos em batalha. A decepção era clara em seu rosto machucado. Tinha encontrado o culpado verdadeiro, e para sua descrença, era Ashel. O comandante colocou-se em seu lugar e apenas cumprimentou o homem loiro de armadura dourada que caminhava. O peso da descoberta foi demais para Cyan Vert, que novamente caiu de joelhos com sua espada em mãos. Para piorar, ainda tinha que ouvir o sarcasmo do irmão. Você parece confuso, meu irmão. Mesmo em uma situação ruim, sua aura demoníaca e poderosa não se dissipava facilmente. O ingênuo e enganado irmão mais novo perguntou qual era o significado de tudo aquilo, e em seu olhar, ele esperava uma resposta. Ashel não escondia suas intenções e dizia, você já cumpriu bem o seu dever pelo clã e até mesmo por mim. Ouvindo aquelas palavras, ele não acreditava que, depois de ter vivido uma vida inteira na sombra de outra pessoa, estava sendo traído daquela forma. Após ser usado pelo clã e pelo irmão, ele estava sendo descartado. Cyan não podia entender, não sabia o que tinha feito de errado. Foi nessa hora que o irmão revelou que ele não havia feito nada de errado. O problema era aquela aura assassina que ele possuía. Ashel nem mesmo conseguia chamá-lo de humano, mas ainda assim, a intenção dele prevalecia. Irado, Ashel dizia que ele já tinha enganado a todos por muito tempo e agora fingia não saber sobre seus pecados. Cyan estava confuso, porém, não aceitaria que o irmão o chamasse de assassino e inventasse pecados para ele. Aos poucos, foi entendendo que fora traído por sua família e que agora tentavam descartá-lo. Tudo o que o clã possuía era fruto da luta pela sucessão do império, da vitória contra o exército demoníaco e da grande guerra para unificar o continente. Tudo isso fora conquistado por Cyan. Naquele momento de fúria, ele se lembrava de que fizera tudo isso apenas porque dedicou a vida a servir ao irmão. Porém, depois de conseguir tudo o que queria e de não ver mais utilidade para ele, o irmão o estava abandonando. 20 anos de sua vida foram retirados apenas servindo a outra pessoa, sem se importar consigo uma única vez. Ferido no corpo e também na alma, com cicatrizes emocionais, ele dizia que não importava se seu corpo se quebrasse. Queria mostrar seu potencial dando tudo de si para destruir Ashel. Os soldados em volta, vendo toda aquela explosão de mana, achavam não ser possível que aquilo viesse de um humano. Cyan Vert dizia o quanto o irmão era tolo. O herói estava tentando matar seu irmão mais novo por puro medo. Ashel, ouvindo as palavras daquele bastardo, ficou tão bravo que suas veias tornaram-se notórias.
Como tinha prometido dar tudo de si, o rapaz lançou-se para um verdadeiro combate. Em meio à luta feroz e com sentimentos destroçados, imaginava que, se conseguisse atingir um único ponto fraco, o qual ele não pudesse regenerar, seria o suficiente. Mas o rapaz estava fraco das batalhas anteriores, enquanto o irmão preservava seu poder total. A luta era injusta. Boris ajudava Ashel com o escudo que havia mencionado anteriormente, o que dificultava muito. Tendo perdido aquela chance, Cyan foi facilmente atingido por Ashel, que encontrou uma brecha em sua guarda. Foi nesse momento que sua adaga caiu no chão, mas mesmo assim, ainda havia muito poder envolto nela. Atravessando o irmão com sua espada, Ashel disse a ele: "Quero lhe dar uma morte indolor, já que somos irmãos." Tudo mudou quando ele revelou sua verdadeira face. No entanto, não se engane, ele já sabia o que o irmão era desde o início. Olhando nos olhos de Cyan, ele disse: "Foi bom nunca ter confiado em você." Após puxar a espada, deu um chute no rapaz enfraquecido. Virando as costas e deixando o rapaz como se fosse lixo, apenas chamou o seu comandante para que fossem embora. Cyan Vert, derrotado, estava jogado no chão. Suas forças estavam, aos poucos, se esvaindo. Perto do fim, começou a questionar sua vida, que não viveu por si, apenas cumprindo as palavras ditas pelo pai. Seus olhos estavam quase se fechando, e tudo acabaria em arrependimentos. Foi então que resolveu fazer algo. Partiu atrás do irmão em alta velocidade para pegá-lo desprevenido e também ferido. Ashel mal pôde acreditar quando viu o rapaz indo em sua direção com a real intenção de finalizar o serviço. Aqueles eram olhos que apenas demonstravam o ódio, e seu rugido era o de uma fera. Já com sua adaga próxima ao pescoço do irmão, esperava ter a chance única de devolver a ele tudo o que passou. No entanto, um golpe de Ashel foi o suficiente para arremessar tudo ao redor em uma luz ofuscante. Em algum lugar, o rapaz acordou com alguém chamando o seu nome. Ele estava agoniado e suado. Enquanto estava naquele estado, uma empregada chegava e perguntava a ele por quanto tempo iria ficar assim. Quando olhou para ela após escutar sua voz, perguntou por que ela estava ali, o que a deixou muito assustada. Ele arregalou os olhos de susto. Não parecia fazer sentido Emily estar ali em sua frente. Revê-la depois de 20 anos foi o suficiente para deixar Cyan perplexo. No entanto, ela era a mesma desde a última vez que a vira. Aquele ambiente também era familiar. Usava aquele quarto na época em que era mais novo, e nem sequer a mobília era diferente. Diante daquela situação, colocou a mão no rosto, pois imaginou que poderia ter voltado a ser criança. A empregada insistiu em chamá-lo para realizar seus deveres. "Você não vai para o treinamento? Devia se vestir logo e vir comigo." Ele mal tinha aberto os olhos, ainda tentando se situar naquela realidade, e já tinha que ir treinar. Em busca de mais esclarecimentos, perguntou: "Emily, de qual treinamento você está falando?" Notou que o Ducado Vert estava semelhante ao passado. Isso poderia significar que ele havia voltado no tempo. Como achou que tinha morrido, pensava se aquela era a descrição que se dava quando a vida passava diante dos olhos. Ele se lembrava de 27 anos atrás. No ano de 985, era 1º de março, um ano antes de ter entrado na academia. Anualmente, o Ducado teria uma sessão de treinamentos, e tal acontecimento era visto como um grande evento, já que contava com a presença do Duque Vert, que fazia questão de acompanhar. Ele teria como oponente naquela situação o rapaz Crans Vert. Este tinha a mesma idade que Cyan e eram irmãos. A mãe do rapaz era a duquesa Margaret Erzeth e, graças a ela, o filho recebeu muito mais atenção, apesar de ambos serem novos. Cyan era um filho bastardo e, após ser derrotado naquela luta no passado, tornou-se uma piada. O duelo também foi o motivo para que o pai lhe desse as costas, parando de prestar atenção no filho. Estranhamente, a empregada Emily tentava persuadi-lo a desistir do duelo, porém Cyan se sentia seguro. Com o corpo que tinha atualmente, até mesmo uma rapieira era pesada demais, pois ele tinha a força adequada à idade. Ao ter novamente uma espada em mãos, mesmo que simples, uma sensação familiar tomava conta dele. Não parecia com a vida passando diante dos olhos, e ele nunca tinha visto um feitiço capaz de criar tal ilusão. Isso era um forte indicativo de que ele havia voltado ao passado. Estando os dois frente a frente para começar o duelo, ele achava que, de alguma maneira, poderia mudar os eventos futuros. Tendo o Duque dado o consentimento para o começo do duelo, seu adversário começou a agir primeiro. Parecia apressado para finalizar e queria saber para onde Cyan estava olhando. Crans ergueu sua espada e olhava para o rapaz como se desprezasse totalmente a sua presença. Cyan, ao ver a lentidão do ataque e o golpe do adversário, imaginou que ele não passava de uma lesma.
Apenas mudou a trajetória de seus pés, e este fato foi o suficiente para causar espanto em seu oponente. Com aquela mudança pequena, ele alterou totalmente a trajetória do ataque do inimigo. Kranz olhou com raiva, perguntando: "Agora você começou a desviar como um covarde?" Quando tentou novamente o ataque, porém já coberto de insegurança, o protagonista apenas desviou, derrubando a espada dele. Achando que aquilo não era o suficiente, deu um chute abaixo do joelho. Não parecia nada demais, mas para o jovem Kranz, pareceu muita coisa. Após receber aquele pontapé, ele demonstrou sentir muita dor, tanto que começou a rolar no chão. O Duque demonstrou alguma reação, algo comparado a uma observação analítica, enquanto a mãe do rapaz gritava. Segundo as regras do duelo, bastava que ele colocasse a espada no pescoço do rival para se declarar vencedor. Mas para aquele rapaz não parecia ser o suficiente, e ele apertava sua espada com força. Ainda mais quando se lembrou de que, quando tinha aquela mesma idade, o rapaz que estava no chão o maltratava constantemente. No entanto, essa atitude infantil também continuou quando ele entrou na academia. As perseguições eram costumeiras. Fazia-se necessário ensinar-lhe uma lição para que nunca mais tentasse algo daquele tipo nesta vida. Agora, estava disposto a criar o próprio caminho por si mesmo, então resolveu dar mais alguns pontapés, garantindo a vitória para Cyan após uma derrota miserável do oponente. Depois do duelo, a mudança foi rápida. O Duque quis vê-lo e até mesmo liberou espaço em sua agenda. Ele até designou um cavaleiro de alto nível, Oaken, que estava diretamente filiado ao Duque, para acompanhá-lo. Agora, enquanto ele seguia pelo corredor, quem vinha na direção oposta, demonstrando grande raiva, era a duquesa. Notou que pareciam estar falando sobre o filho dela, e aquilo o deixou animado. Aproveitou para insultá-la, perguntando: "Como está o Kranz?" A mulher, por sua vez, ficou indignada com a audácia do rapaz. Ela apenas virou-se quando o rapaz disse que duelos eram assim, o que lhe causou uma indignação ainda maior. Foi então que ela disse: "Bastardos não deveriam ser tratados como crianças legítimas." Demonstrando seu profundo desprezo, disse que ele era igual à mãe, e tudo porque ela era uma messalina. Apontou que o lugar dele era nas ruas, implorando por comida, e que nunca deveria se atrever a comprar uma briga. Os olhos do rapaz rapidamente ficaram diabólicos. Pensava que ela tinha passado dos limites, e cogitou que, talvez, devesse finalizá-la ali mesmo. Destruir a duquesa passou momentaneamente por sua cabeça, mas logo ele afastou esse pensamento. Ele sabia de um jeito no qual poderia usufruir melhor do sofrimento dela, e iria fazê-lo lentamente. Começou sua missão ao perguntar se ela tinha conhecimento de que ele também ingressaria na academia junto de Kranz. Cyan supusera educadamente que ela deveria estar preocupada, já que o filho necessitava se graduar. Com um olhar intimidador, ela mostrava suas intenções ao ranger os dentes para o rapaz. A duquesa chegou ao ponto de levantar a mão, considerando educar aquele menino em sua frente. Com um gesto de proteção, o soldado da guarda pessoal do Duque interveio com a mão para evitar que qualquer dano fosse causado. Ele comunicou àquela duquesa que o Duque estava esperando pelo garoto e que não poderiam se atrasar mais. Aquele cavaleiro, com seu olhar imponente, mostrou à sua graça que a palavra dela só viria depois da ordem do Duque. Tendo a duquesa noção do seu lugar, e sabendo que não poderia se impor a uma ordem direta, ela se silenciou. O jovem mestre, por detrás do cavaleiro, debochou daquela dama, pois sabia que a vontade do Duque era absoluta. Notou que um cavaleiro fora designado para sua proteção, e mal acreditou que existisse alguém que não hesitaria em desafiá-la. Após bater na porta do gabinete e anunciar a entrada, o filho mais novo, Cyan Vert, apresentou-se. Ao cumprimentá-lo, lembrou-se de que a última vez que se viram já fazia mais de 15 anos. Um homem de semblante marcante e cabelos loiros, este era o Duque Wallace Vert, o comandante de Vélias, um estado na parte oeste do Império Uzief. Todos o conheciam como o protetor do continente, o herói que resistiu à invasão de uma tribo demoníaca. Aquele que, com seu poder mágico excepcional e estratégias militares, carregou um peso enorme, apesar de ninguém ter pedido. Ele brilhou até que o exército demoníaco retirasse sua vida. Tudo o que fez foi pela paz do continente. No entanto, estas eram apenas memórias. Cyan achava que o Duque fosse uma pessoa que, por vontade própria, decidira dedicar toda sua vida para servir ao povo, sem dúvidas, um homem admirável. Após pedir para o filho se sentar à sua frente, o Duque foi logo ao assunto, afirmando que o garoto desviou após prever a trajetória da espada. Aquela afirmação deixou o jovem na defensiva, sem ter certeza do que o pai esperava dele.
foi quando o Duque especificou que se referia ao momento em que o oponente avançou contra ele. Durante o duelo, fora notado que ele viu o percurso da lâmina e virou-se para desviar. O Duque, por sua vez, confrontava o rapaz para saber onde ele havia aprendido esgrima. O filho notava que, como esperado, o Duque era perspicaz e respondeu apenas que andou praticando sozinho por várias noites. No entanto, seu pai não era um tolo e sabia perfeitamente que ele nunca tivera interesse em esgrima. Quando questionado sobre o porquê de esconder suas habilidades, Cyan comentou que não gostaria de se destacar. O filho, mesmo que sem querer, conseguiu atrair a admiração do pai ao ganhar o duelo contra seu irmão, Krantz. No entanto, veio a pergunta se havia mesmo a necessidade de fazer tudo aquilo. O filho sabia que as perguntas do Duque eram cortantes e significavam que ele reconhecia sua força. Tendo este ponto de vista, comentou que apenas queria provar algo. Seu pai logo quis saber o que seria. O filho relatou que, mesmo sendo irmãos, ele era melhor do que Krantz, e por isso reconheceu o verdadeiro significado do duelo. Seu pai, o Duque, achou aquela resposta incrível por ser direta e clara. Ele afirmou não ter consciência do quão talentoso seu filho poderia ser, e aquela notícia o deixava satisfeito. Complementou dizendo que, um dia, esperava que ele ficasse tão forte quanto Ashel. Justamente quando tudo ia bem, o garoto foi levado a memórias antigas de quando o mesmo Ashel, exaltado por seu pai, fora quem lhe tirara o último suspiro de vida. Percebeu que nada havia mudado, a obsessão do pai pelo irmão mais velho continuava. Isto fez com que Cyan mergulhasse em sentimentos ruins. O Duque continuava dizendo que, mesmo que aquela ocasião não fosse uma cerimônia de premiação, o filho teria a oportunidade de fazer um pedido, que seria aceito pelo pai. Ao ouvir que tinha a possibilidade de destruir tudo o que o filho adorado queria tanto fazer, ele não hesitou. Seu desejo era ir para a linha de frente. Ao ouvir aquelas palavras, Emily ficou assustada. Já em seus aposentos, ele ouviu sua empregada leal esbravejar, achando que ele enlouquecera. Ela contava que aquele lugar era horrível, com feras brutais e aterrorizantes, verdadeiras bestas demoníacas. Tudo isso porque, a oeste do Império Uzif, em Velias, só havia um lugar chamado de linha de frente no continente. Era um campo de batalha onde guerras incessantes e invasões bestiais aconteciam há centenas de anos. Ele sabia que era por causa disso que o pai fora neutro desde o começo, impondo uma condição: ele precisaria ser qualificado o suficiente para ir até lá. No momento atual, ele apenas desejava aumentar sua força o mais rápido possível, já que era fraco comparado aos outros. Era sorte ainda ter seus instintos de batalha depois de regressar, e ele ainda sentia uma quantidade pequena de poder demoníaco. Se treinasse bastante o corpo, poderia utilizar o máximo de seu potencial. Enquanto ainda conversava com Emily, alguém chamando por seu nome abriu a porta. Entrando despreocupadamente, surgiu a senhorita Alice, sua irmã. Seu semblante não era nada amigável. Ela descobrira o plano do garoto, segurou seu colarinho e o chacoalhou. Apesar de a empregada tentar mudar o rumo da conversa, perguntando como a senhorita estivera, Alice não parava de sacudi-lo e perguntar se ele estava louco por querer ir para a linha de frente. Quando ela finalmente o soltou a pedido dele, ainda o tratava com arrogância. Ela pensava que, após derrotar o meio-irmão Krantz, o garoto havia mudado para pior. Chamou-o para segui-la até o telhado e, uma vez lá, avisou que começariam assim que ele escolhesse uma espada. Ela o deixaria ir para a linha de frente apenas se ele aguentasse 3 minutos sob seus ataques. Alice perguntou, mesmo que soasse estranho, se ele planejava ser o sucessor da família. Ele mostrou-se indiferente, pois não tinha sequer interesse em suceder aquele clã. Sua irmã empunhou a espada e pediu que ele fizesse o mesmo. Cyan pensava ser cansativo duelar novamente, visto que não fazia nem meio-dia que lutara contra o outro irmão. Tendo-a avançar rapidamente em sua direção, percebeu que precisava agir depressa. Os instintos da vida passada estavam ali, ajudando no momento em que mais precisava. Ela mal podia crer que uma criança de 10 anos conseguiria defender um ataque tão promissor quanto o dela. Cyan notou a intenção dela de lutar ferozmente contra o irmão 7 anos mais jovem. Para ela, aquilo não era brincadeira, levava a sério cada movimento. Ela se surpreendia por ele ter defendido sua espada longa com precisão usando apenas uma rapieira. Embora estivesse com raiva, ela sorria, achando que poderia ser apenas sorte, embora os instintos dele fossem melhores do que ela imaginava.
Ao ver a determinação dela, ele sabia que estaria seriamente encrencado se a luta se prolongasse. Ela partiu para cima com tudo. Os golpes daquela garota eram sempre intensos. Desta vez, o garoto bloqueou com maestria usando a habilidade de sua outra vida. Apesar disso, ele parecia ter sérias dificuldades em contê-la, o que a deixava ainda mais irritada. A senhorita Alice, irmã mais velha de Cian, estava se deixando levar pela emoção da batalha. Aos poucos, ele ia notando que seria necessário muito mais poder do que ela possuía para conseguir segurá-lo de fato. De toda forma, ele tentaria ao máximo prosseguir com aquela luta. Porém, se seus planos não dessem certo, estaria desamparado após receber um ataque. Um golpe muito potente vindo da irmã o fez pular para trás. Tudo o que conseguiu foi se equilibrar em uma pilastra. Pensava que as coisas poderiam ter terminado muito mal. Se não tivesse conseguido frear sua espada, ele poderia ter finalizado a própria irmã. Afinal, a habilidade da esgrima da névoa consistia em eliminar o alvo rapidamente. No estado em que se encontrava, era difícil lutar com alguém sem matá-lo, pois não tinha força o bastante para controlar aquele instinto. Questionava-se quanto tempo ainda faltava, compensando a falta de vigor físico com mana, mas estava quase no limite. Alice, sua irmã mais velha, também não usava sua força total, porém já estava evocando um poder ainda maior. O rapaz rapidamente notou tratar-se de magia de 6 estrelas. No seu estado atual, não teria como parar um ataque daqueles. A espada dela emanava uma luz azul conhecida como lâmina aquática. Ao ver a potência do golpe, notou que ela tinha a intenção de encerrar a disputa rapidamente. Cian podia ver, só de olhar nos olhos dela, que tudo tinha acabado. Sabia que cairia do castelo mesmo se conseguisse bloquear. Só restava a ele confiar em sua outra opção. Pulando da pilastra e ganhando impulso, ele se lançou à frente do ataque da irmã. Em sua mente, os pensamentos imploravam para que aquela pessoa aparecesse logo, ou então tudo estaria perdido. Alice preparou seu golpe e o lançou. Por sorte, o que ele esperava aconteceu. Euken surgiu e desviou o ataque. Ao sacar sua espada, o cavaleiro conseguiu manuseá-la com uma mão enquanto segurava o jovem mestre com a outra. Ele repeliu o ataque para longe e, ao olhar para a senhorita Alice, disse que ela estava pegando pesado demais, visto que lutava contra um oponente muito mais novo. Enquanto era erguido, o garoto pensava sobre o momento exato em que o cavaleiro apareceria. Quando a irmã enfim caiu em si, pegou o irmão das mãos do guerreiro, abraçou-o forte e pediu desculpas, dizendo que havia perdido a cabeça por um segundo. Aos prantos, ela confessou que fez tudo aquilo apenas porque desejava impedi-lo de ir para o campo de batalha. Contou que estava tão obcecada com essa ideia que nem mediu as consequências. Para ele, aquele comportamento era a cara dela. Sua irmã era da elite e tirava notas máximas em tudo na academia, onde todas as crianças talentosas em esgrima, magia e outros campos atuavam. Dona de uma beleza incomum, todos a chamavam de criança de Deus. Desde jovem, fora treinada na arte da espada, ela fora citada como uma futura guardiã do continente, juntamente com o irmão mais velho, Ashelvert. No entanto, não muito depois de se unirem aos Cavaleiros da Luz, ela fora eliminada. Tudo o que Cian sentia agora era o peito apertado. Sentiu tanta falta dela que, desta vez, prometia que protegeria sua irmã Alice. Contudo, suas forças se esvaíram. Alice achou estranho e resolveu confrontar o cavaleiro, já que ele era o guardião do duque e ambos acabavam de sair para a guerra. O cavaleiro explicou que estava protegendo o jovem mestre sob ordens diretas. Ele não podia dar detalhes à senhorita Alice por se tratar de um segredo, mas o jovem mestre já tinha sentido a presença dele desde que saíra do escritório. Zane estava exausto e se perguntava por que o pai agira secretamente. Devido às 2 batalhas exaustivas que teve no mesmo dia, acabou adormecendo nos braços da irmã. Ela, comovida, percebeu que ele ainda era apenas uma criança. Alice voltou para a academia no dia seguinte. Tudo indicava que ela viera apenas para estar na presença do pai antes da graduação. Sentindo que precisava ficar mais forte após os duelos, Cian começou a treinar o corpo nas últimas 2 semanas. No entanto, estava estagnado em apenas 10 flexões, que era o máximo que conseguia realizar. Sentia-se frustrado, pois antigamente valia-se de sua força, mas agora era fraco e mirrado. Emily, sua empregada de confiança, avisou que havia chegado um pacote enviado pela senhorita Alice. A empregada achou o cheiro desagradável, mas ele sabia que era o sangue de cão infernal que havia pedido à irmã. Tratava-se de um item que só poderia ser obtido no Vale Lemea, mas que fora conseguido no mercado negro. Devido ao odor extravagante,
O sangue de besta demoníaca era considerado veneno por muitos, além da queimação que se sentia ao consumi-lo. Porém, na verdade, ele aumentava permanentemente a mana e a força. A maioria das pessoas pensava que isso era apenas um rumor. Cian sabia que era real por conta da vida passada. A empregada tentava persuadi-lo a não beber, mas ele pensava que ela não devia se preocupar. Ele era a única pessoa capaz de se adaptar à péssima culinária dela. Ainda se lembrava com desgosto da vez que ela preparou uma sopa de cogumelo. Seu coração parou por um momento quando a provou. Se fosse para comparar, aquele sangue não era nada. Então ele o tomou. Segundos depois, disse a Emily que iria passear, pensando que precisava testar se o efeito realmente funcionara. Saiu correndo para um lugar que já fazia tempo que não visitava. Estava esperando por isso pelas últimas 2 semanas. Era o momento em que Olken não estaria por perto, ocupado com relatórios regulares. Ele ia àquele local com frequência quando queria ficar sozinho. Foi ali também que Ashel recebeu a revelação divina. Não acreditava totalmente na história, mas era um lugar com um fluxo de mana concentrado, o que tornava a lenda possível. Após tocar um determinado ponto no chão, sentiu-se satisfeito. Só ele conhecia aquela história. Concentrou seu fluxo de energia em relação ao poder no solo. Estava satisfeito, pois sabia que o irmão nem sequer imaginava o que ele estava fazendo. Com o que fez, acabou abrindo um caminho para algum lugar, e agora precisava seguir em frente. Ao descer aquelas escadas, notou que daquela vez era diferente da última em que esteve ali. Aquele lugar era um templo antigo que servia ao deus da luz Lumendel, até o momento em que a história dessa terra fora apagada. Isso aconteceu por causa do deus demônio da guerra, que apareceu há 300 anos. Quem poderia imaginar que um lugar daquele existia nas montanhas, logo atrás do castelo? A espada no final da escadaria brilhava tanto que iluminava todo o caminho. No ano de 999 antes da fundação, a humanidade finalmente conseguiu derrotar o exército demoníaco em Velias. Apesar de o exército demoníaco ser poderoso, os humanos encontraram relíquias antigas chamadas armas divinas. Uma das relíquias era a espada sagrada, abençoada pelo Deus da Luz. Aquela lâmina fora a maior causa da vitória da humanidade contra os demônios. Consequentemente, também fora o motivo da morte de Cian, por conta daquela espada que seria de Aselvert. Ele achava que a espada Durandark poderia ter alguma relação com sua regressão. Ele tocou na arma na esperança de que algo ocorresse, porém nada aconteceu. Foi então que resolveu dar um pontapé naquela enorme espada brilhante que flutuava acima do seu local de descanso. Tudo aquilo o deixara de mau humor. Agora deveria tratar do que fora fazer ali. No entanto, atrás dele, a espada também não parecia estar de bom humor. Ele sabia que quando a luz passava, existia uma sombra que parecia de outro mundo. À primeira vista, quem não a conhecesse poderia pensar que seria apenas o reflexo da primeira espada. No entanto, não era a sombra da arma, e sim uma outra espada. Onde existia luz, também deveriam existir sombras. Aquele era um caminho que levava a outra sala, escondida pelo altar da luz. Entrou vagarosamente e, de longe, viu a lâmina que lhe pertenceu na outra vida. Era muito bom vê-la novamente. Aproximou-se e empunhou sua espada demoníaca, que se chamava Cairn. Desejou bom dia a ela e, após tê-la em suas mãos, perguntou se ainda não havia despertado. Ficou muito feliz ao reencontrá-la. O sentimento aflorava em seu coração, despertando a vontade de eliminar alguma coisa. Porém, a espada não o reconheceu e perguntou: "Você não tem medo?" Com uma voz capaz de causar espanto a quem não a conhecesse, ela o questionou: "Você não sabe o significado de me despertar?" Sem se importar muito, ele respondeu que não sabia, pois a espada era dele. A sombra maligna contou a ele que, após despertar uma espada demoníaca, seria tarde demais para se arrepender. Mostrando seus caninos e olhos brilhantes, a entidade sorriu e disse: "O seu corpo agora pertence à espada." Cian não era nenhum novato naquela questão. Apertou o pescoço da sombra para que ela começasse a obedecer. Assim que tomou essa atitude, a sombra tomou a forma de uma pessoa, e o rapaz comentou que ela não era assim antes. Ela ficou enfurecida e quis saber como ele conseguia tocá-la novamente. Ele apenas disse que a espada o pertencia. Agora, a arma em forma humana colocou suas garras enormes e rosadas para fora, tentando atacá-lo. Porém, ele já previa a intenção e desviou, aproveitando para golpeá-la também. Em forma de mulher, ela estava furiosa, procurando saber quem era aquele que, além de despertá-la, a estava provocando. Quis saber se ele era o sucessor, porque sentia a aura de Aero.
O jovem admitiu ser o sucessor dele e, sorrindo, contou a espada que o mestre dela havia retornado. Ele ordenou: ajoelhe-se. Caíram. Ela estava relutante, pois ele não passava de uma criança, não poderia aceitar aquilo sem antes lutar. Ao ver que ela resistia bravamente, ele pensou que palavras não seriam suficientes. O objetivo da espada demoníaca era dominar o corpo do usuário. Diante daquele fato, ele não teria outra escolha. Deveria pegar leve, por isso usou o controle da espada demoníaca. Já no primeiro instante, isso a fez ir ao chão. Ele avisou que diria apenas mais uma vez, pois queria saber por que ela não o aceitava como dono enquanto ele ainda era bondoso. Ela só queria entender como ele conseguia usar o controle naquela forma, apesar de ser infantil. Então, ele resolveu usar a técnica mais algumas vezes, e outras tantas, até que enfim parou. A espada já estava com a cabeça enterrada no solo. Foi então que ela disse que o aceitava, porém não o chamou de mestre, e sim de humano. Só quando ela respeitosamente disse: sim, mestre, é que ele cessou o controle da espada demoníaca. Pensava que deveria voltar, pois já tinha realizado tudo por ali e havia sumido por muito tempo. A espada comentava que fazia tempo que não respirava ar fresco e rapidamente se tornou uma pequena esfera preta com cabelos rosa e dentes afiados, dizendo que aquilo era muito refrescante. Escondendo-se atrás do rapaz, ela perguntou: qual é o nome do meu mestre? Ela ainda estava cética quanto ao fato de Aero ter escolhido uma criança como ele. Sem dar muitas explicações, ele contou que o encontro aconteceu na vida passada. Quando ela quis saber do que ele estava falando, ele revelou que já havia morrido uma vez. Isso a deixou intrigada sobre a natureza daquela conversa. Quando o rapaz se aproximou novamente daquela espada dourada, Caeron quis saber se o espírito daquela lâmina ainda estava dormindo. O rapaz respondeu: ele vai precisar esperar por mais 20 anos até o dono aparecer. Ela achava que ele falava como se soubesse do futuro. Ao segurar sua espada, ele lançou um corte e partiu o cabo da outra. Caeron ficou apavorada ao ver que ele pegou um pedaço do cabo da Durandark para si. Ela perguntou o que ele pretendia fazer com aquilo. Sorrindo, ele respondeu: isso pode deixar as coisas mais interessantes no futuro. O sol ainda estava nascendo, e já podia ser avistada uma carruagem. Esta, aos poucos, ia perdendo a velocidade para lentamente parar de vez. Dela saiu Cian Vert. Ele mal podia acreditar que o grande dia tinha chegado, e com sua armadura prateada, cumprimentava o Duque. O Duque, com um tom sério, revelou que perguntaria pela última vez se ele estava certo de que queria ficar na linha de frente. No caso de o rapaz querer mudar de ideia, o Duque não o impediria. No entanto, seu filho revelou já ter o coração naquele lugar. Diante daquela determinação, o Duque pediu ao seu cavaleiro de confiança que abrisse o que trazia, e ao dizer-lhe essas palavras, notou-se que ele estava com um pergaminho de invocação em mãos. Eles iriam invocar alguma coisa. Logo o ritual começou, e quando terminou, surgiu uma fera ardendo em fogo. Era um animal de grande porte, e aquela fera agora estava frente a frente com o protagonista. Rápido em seu cálculo, Cian notou que era uma besta demoníaca de ranking baixo do Vale Lemea. Percebeu que eles realmente se empenharam no teste. Notou também que todos os presentes estavam preparados para o caso de algo dar errado. Pelas posturas, ele percebeu que todos os cavaleiros tinham a intenção de interferir se a situação ficasse perigosa. Seu pai o advertiu de que deveria ter responsabilidade por cada ação tomada, tendo em mente que provasse sua força de vontade. O cavaleiro Oaken sabia que o rapaz estava devidamente qualificado para aquele teste, e algo veio à sua mente. Ao apertar sua espada, lembrou-se do dia em que o jovem mestre o chamou para duelar. Sob a desculpa de que faltavam 3 dias para terminar o prazo da promessa ao pai, Cian dissera que não podia ficar por aí com uma esgrima vazia. Achava que deveria experimentar uma batalha real e, por isso, pediu a ajuda dele. Euken sugeriu que ele duelasse com alguém da sua idade, como o jovem mestre Krantz. Cian contou que não sabia o motivo, mas sempre que chegava perto, Krantz fugia dele. O cavaleiro achou aquilo bastante problemático, mas disse ao rapaz que, se ele insistisse, aceitaria o duelo. No entanto, o cavaleiro lutaria usando apenas a bainha, focando-se apenas em defender e deixando o garoto livre para atacar como quisesse. O jovem mostrou sua gratidão e expôs que gostaria de outro favor. Agora com um semblante um pouco mais sério, ele pediu que tudo o que acontecesse ali não fosse contado ao pai. Com um tom firme, disse: isto é uma ordem. Isso deixou Euken intrigado com o que poderia acontecer a seguir. Após dar aquela ordem, Cian partiu quase que imediatamente para cima do cavaleiro. Usava uma espada simples, enquanto o cavaleiro usava apenas a bainha.
Mesmo assim, a batalha estava interessante. O adversário notou que o ataque de Cyan era pesado e não podia ser comparado à força de um garoto de 10 anos. Pôde-se notar também sua rapidez. Locomovia-se com fluidez e movimentos estratégicos, tanto que houve um momento em que o cavaleiro mal pôde ver o deslocamento do rapaz, que tentou pegá-lo de surpresa atacando por trás. Por ser experiente em batalhas, Luken sentiu a presença de seu oponente a tempo de se defender. Cyan, após aquele golpe, repetiu outras manobras de esgrima por diversas vezes. Notava-se que ele estava se empenhando, dando tudo de si e não pegando leve com o cavaleiro. Este sentiu uma certa dificuldade em acompanhar os movimentos do garoto, mas percebia que ele ainda não estava totalmente preparado. Após constatar que ainda deveria treinar um pouco mais, o garoto disse ao seu cavaleiro que ele estava de parabéns pelo excelente trabalho. Euken foi pego de surpresa por aquela ordem e pelo duelo com o rapaz, que agora estava ofegante. Foi um duelo rápido, porém intenso, onde ele pôde perceber que o jovem mestre não era mais um garoto frágil. Via com bons olhos o crescimento daquele rapaz, e se seu palpite estivesse certo, o jovem mestre poderia superar qualquer desafio que encontrasse. Um desafio exatamente como aquele ser bestial. Cyan estava concentrado na fera, que sumiu em um instante aos olhos comuns para ir ao ataque. O jovem não estava desprevenido. Conseguiu atingir um golpe certeiro no olho do cão demoníaco. Lançou mais golpes para afugentar a fera e se distanciar. Sabia que, com a força atual, não seria capaz de lutar por muito tempo contra um monstro daquela magnitude. Precisava acabar com a luta o mais rápido possível. Tinha a intenção de finalizar a besta com o próximo golpe e, por isso, posicionou-se. Lançou um ataque certeiro na direção do pescoço do animal para eliminá-lo com eficiência. Em seguida, lançou-se para cima e cravou sua espada no crânio do animal, que rugiu alto. Tudo estava saindo como ele desejava, e o feito deixou os soldados que observavam bastante impressionados com sua habilidade. Foi tão impactante que conseguiu arrancar um sorriso de satisfação do rosto do duque. Cyan estava em pé próximo à besta caída e notava que, ao redor dela, saía líquido o suficiente para encher algumas garrafas. Pensou que, se fizesse o que pretendia agora, passaria facilmente por maluco. Deixou seus pensamentos de lado quando ouviu palmas vindas do pai, acompanhadas de um elogio. Mostrando sua satisfação, o duque disse ao filho: "Vejo você na linha de frente." O filho, rápida e respeitosamente, agradeceu ao pai, que saía notavelmente satisfeito. Porém, no ombro de Cyan surgiu uma pequena fumaça em tons de preto e roxo chamando-o de mestre. Em poucos instantes, formou-se uma bola preta com cabelos rosa, perguntando brava: "Você acha que eu pareço uma faca de cozinha?" Meio entediado, ele respondeu que não, pois sabia que ela era uma espada demoníaca. Ela o confrontou, perguntando por que ele não a havia usado, pois ela precisava do líquido da besta para ganhar força. Próxima ao monstro caído, a entidade colocou sua língua para fora enquanto pedia para provar apenas um pouquinho. O mestre disse a ela que não precisava se preocupar, pois logo ela teria o quanto quisesse, era apenas esperar para ver. Mesmo assim, os questionamentos dela continuaram, pois gostaria de ter sido despertada para aquele momento de combate. Gritos apavorados ecoavam, eram ogros que estavam aparecendo a noroeste. Os sinos eram tocados, avisando para construir a defesa. A ordem do duque era que não deixassem nenhum deles fugir. Deveriam exterminá-los rapidamente. Os soldados gritavam para que começassem a restrição do salvamento. Todos pareciam bastante empolgados. Uma grande luz dourada cobriu o céu. Por mais que os outros gigantes rugissem bravos contra aquele brilho, não podiam fazer nada. Além do mais, começaram a surgir amarras douradas que estavam contendo todos eles. A ordem era atacar. Aproveitar o momento em que eles estavam contidos para golpeá-los. Seguindo o comando, todos os cavaleiros aproveitavam para abater o máximo de gigantes que conseguissem. Estava uma confusão generalizada. Precisavam conter rapidamente todos aqueles ogros antes que alcançassem o acampamento. De cima de um cavalo, demonstrando uma aparência calma, estava o filho do duque, juntamente com Emily. Ela, ao ver toda aquela cena, estava apavorada. Chorava e gritava por seu jovem mestre. Em um primeiro momento, ele apenas a ignorou, pois a nostalgia de estar naquele lugar novamente o preencheu. Depois apareceu o pai, perguntando como era o sentimento das linhas de frente. O filho confessou estar um pouco nervoso. O pai alertou que, como ele podia ver, a qualquer momento aquele lugar poderia ser a última visão que alguém teria. Teve o aviso também de jamais deixar sua guarda baixa. O garoto, satisfeito pelas dicas,
disse que manteria tudo em mente. Porém, ele sabia que nas linhas de frente situações como aquelas eram comuns, normalmente aconteciam de 3 a 4 vezes por dia. Cada batalha possuía seus detalhes específicos, com cavaleiros capazes como base, lidando com todos os monstros que tentam cruzar as fronteiras. Todos ali eram bastante disciplinados. Quando viu a tenda onde iria ficar, notou que era na área mais distante, portanto muito segura. Com tantos guarda-costas, sendo tão disciplinados na proteção do rapaz, ele achou que talvez não conseguisse alimentar a espada. Não sabia se realmente precisaria esperar até o jantar. No entanto, percebeu que Emily estava tremendo debaixo das cobertas. Quando perguntou o que ela estava fazendo, ela disse que estava com medo das palavras do Duque. O fato de não saber o que poderia atingi-los a qualquer momento deixava-a bastante nervosa. Ele, sendo bastante frio com ela, perguntou por que não voltava. Ela, brava, disse que não poderia deixá-lo em circunstância alguma, ainda mais com monstros por todos os lados, pois ela era quem cuidaria do jovem mestre. Saindo irritada da tenda, disse a ele que não se demorasse, pois já estava na hora do jantar. O jovem mestre perguntou a Emily onde estava a capa que ele havia pedido, mas ela apenas o ignorou. Ficou bastante chateado ao vê-la partir, deixando-o para trás sem resposta. Achava que deveria ir atrás dela. Após ter feito um boneco parecido consigo, colocou-o em seu leito e o cobriu. Achava que deveria ser o suficiente. Quando estava já de saída, ouviu a voz de Emily perguntando se ele iria sair novamente para se exercitar. Ele respondeu que sim. Ela perguntou se o havia acordado e comentou que ele era muito responsável, dizendo que o pai ficaria orgulhoso. Ele disse a ela que já estava de saída e que era para cuidar das coisas como sempre fazia. E claro, se alguém perguntasse se ele estava dormindo, a resposta sempre seria positiva. Ele sabia que por aquela ser a linha de frente, os guardas noturnos costumavam ser reforçados. Sem demora, partiu sorrateiramente o mais rápido que podia. Sabia que, se não se movesse depressa, poderia ser facilmente pego. Ao chegar em um lugar seguro, começou o treinamento. Era o terceiro movimento da névoa densa. Névoa em declínio era o nome desse movimento, e ele se lembrava dele corretamente. Também sabia que havia vários monstros naquele lugar. Era um ponto perfeito para Caerão se alimentar. Então a chamou, e ela logo se satisfez com o cheiro exalado, contando a ele que não conseguiria mais se segurar. Ela pediu permissão. Mestre, posso cortar algo? Referia-se às feras que vinham em direção a eles. A permissão foi dada. O rapaz disse que ela fizesse do jeito que quisesse. Começaram a enfrentar os monstros, e desta vez ele usou algumas técnicas. A espada da névoa com o avanço do nevoeiro tempestuoso parecia ser uma boa escolha para aquela hora, já que havia várias bestas selvagens ao redor dos dois. Após uma luta intensa com várias delas, Cian perfurou o pescoço de uma fera usando um pedaço de bambu, e no final dele havia uma caneca. Após recolher líquido o suficiente, começou a tomá-lo fresco, limpando a boca do que deixou cair, ele sorria. Achava o sabor delicioso. A espada também ficou satisfeita. Era a primeira vez que se sentia tão bem desde que fora despertada. O mestre disse a ela que continuariam treinando. Caeron queria saber quanto tempo ele achava que demoraria para ficar forte destruindo feras como aquelas. O rapaz, com um sorriso despreocupado, disse a ela, a noite está apenas começando. E pelo que podia se lembrar, ali havia muitos monstros, o que a deixou bastante animada. Em outro lugar, não muito longe dali, havia uma carruagem com vários guardas fazendo uma forte escolta. Passava pelas montanhas, e dentro podia-se avistar uma garota com um semblante triste. Alguém dizia que as linhas de frente poderiam ser muito perigosas, e que poderiam voltar se ela quisesse. A jovem dama na carruagem pediu à sua tutora que, por favor, não a tratasse como criança. Com um tom mais sério, disse, eu sou a princesa real do Império e já me diverti outras vezes. Ela estava vinculada ao dever de ajudar o pai e realmente ficaria irritada se sua tutora falasse sobre aquilo novamente. Foi então que, para mudar o assunto e deixar o ar menos pesado, a tutora comentou que o filho mais novo da família Vert também estaria nas linhas de frente, dizendo que ele deveria ter a mesma idade que ela. A princesa quis saber por que o duque levara o filho mais novo. Sua tutora explicou que o rapaz fora por conta própria e sugeriu que ela deveria tentar fazer amizade com ele. No entanto, a princesa não demonstrava interesse por coisas tão triviais. Para encerrar a conversa, disse que iria dormir. A senhorita que a acompanhava disse que entendia e que ficaria em silêncio para a princesa ter sossego. Porém, a jovem resolveu continuar o diálogo e perguntou à sua dama de confiança qual era o nome dele. A tutora ficou feliz em ver o interesse e contou que o nome da criança era Cian Vert.
A princesa perguntou mais uma vez para ter certeza se Anvert era mesmo o que havia ouvido. Após isso, repetiu em voz alta o nome do rapaz, como se quisesse guardá-lo na memória. Seres demoníacos, como aves gigantes, estavam sendo eliminados para o bem do acampamento. O duque gritava que era preciso verificar se havia alguém ferido. Também foi relatado a ele que estavam todos bem. O campo de batalha estava bem fervoroso naquele dia, no entanto, o duque observou algo. Notou que o último pássaro gigante foi abatido por seu filho, Cian Vert, que já assumia uma postura de comando. Novamente, perguntou ao rapaz como ele estava se sentindo com a vida nas linhas de frente. Confiante, o filho contou que aprendia algo novo a cada dia. No entanto, o pai achou que ele talvez quisesse voltar. Notou que o filho tinha aguentado ficar ali por um bom tempo e disse que estava orgulhoso do garoto. Aquela atitude não era sequer imaginável. Quem dirá acreditar que estava acontecendo na vida real? O pai disse também que tinha algo a dizer a ele na manhã seguinte. Pediu que fosse à sua cabana logo cedo. Tudo aquilo o surpreendeu muito, pois nunca tinha visto o pai ser tão bondoso com ele antes. Porém, quando a noite chegou e todos estavam descansando, ele novamente começou os seus treinamentos. Desta vez, foi surpreendido por um ser que surgiu do subsolo. Ele conseguiu identificar que era um verme mortal. No entanto, aqueles seres só deveriam aparecer em locais mais profundos do vale. A espada se prontificou, perguntando se ele estava tendo dificuldades. Já que era o caso, ela poderia cuidar da situação. Ele achava que não poderia deixá-la lidar com isso, pois ela poderia se aproveitar para assumir o corpo dele. No entanto, Caeron explicou que apenas ficaria tempo o suficiente para destruir aquele ser e depois devolveria o controle normalmente. Pediu que ele olhasse as fissuras feitas pela espada e contou que a recuperação era imediata. Não seria útil continuar atacando, já que o monstro poderia se regenerar instantaneamente. Ele sabia que a espada estava certa. Isso ia continuar para sempre. E já fazia um mês desde que chegara às linhas de frente. Ele havia bebido o líquido de incontáveis bestas demoníacas, mas sentia que não era o suficiente. Achava que não tinha outra escolha, então iria aceitar o que ela estava planejando. Caeron recebeu permissão para assumir o corpo e rapidamente usou a névoa intensa da nona forma. Esse ataque de manifestação da espada demoníaca era muito potente. Bastaram alguns golpes repetidos para cortar a pele. O golpe foi desferido e a pele foi fatiada em pedaços. Com Caeron assumindo o corpo dele, sua forma era outra. No lugar do rosto, havia uma esfera preta com olhos demoníacos, e seus cabelos eram chamas vermelhas. Para aniquilar aquele ser, ela resolveu usar a espada da névoa, 8 pétalas trêmulas. Sabia que um ataque naquela magnitude seria o suficiente para finalizar aquele monstro demoníaco. Ao sentir o golpe, o ser que se parecia com um verme mortífero contorceu-se ao ser fatiado em pedaços. Não distante dali, os cavaleiros começaram uma investigação, pois encontraram o que restou das feras anteriores. Perceberam que a mana era bem poderosa e achavam que um demônio poderia ter feito aquilo. O Lorde sabia que, se houvesse demônios envolvidos, o fato não poderia ser ignorado. Deu a ordem para inspecionarem a área e queimarem tudo o que fosse encontrado imediatamente. No entanto, notou traços que lhe pareciam familiares. Parecia um déjà vu. Seu cavaleiro de confiança, Euken, com uma tocha em mãos, disse à sua graça que ele deveria dar uma olhada mais à frente. Ao erguer a tocha para iluminar melhor, o duque colocou os olhos naquele ser demoníaco. Notou que se tratava de um verme mortífero. Não imaginava quem poderia ter lidado com uma coisa daquelas. Passou por sua cabeça que poderia ser obra daquela organização, a manifestação. Após a luta com aquele ser infernal, Cyan sabia que a manifestação da espada demoníaca permitiria que Caeron dominasse o seu corpo para que ela pudesse usar seus poderes verdadeiros. Contudo, caso baixasse a guarda, ela poderia dominar o corpo permanentemente. Isso por si só já era perigoso. Usá-la para derrotar o monstro o deixou exausto. Pensava que era bom ter tomado todo aquele líquido, mas, mesmo assim, sentia seu corpo todo dolorido. Tinha consciência de que, se fosse um mês atrás, seu corpo não teria resistido. Enquanto ele refletia sobre várias dores, Caeron chegou a uma dedução. Acabara de entender tudo. Era apenas a aparência dele que era infantil. Ele na verdade agia e falava como uma criança, mas a forma como conseguia lidar com a espada e sua proficiência eram gigantescas para uma primeira vez. Também havia o fato de ele saber toda a geografia do Vale Lemea. As técnicas de espada eram as da névoa. Era como se tivesse treinado por 30 anos. Além disso, ele revelou que já havia morrido uma vez,
Então agora ela tinha certeza. Você é um regressor. Ao ouvir isso, ele não aguentou e olhou para ela como se fosse boba, pois aquilo era óbvio. Ela retrucou dizendo que não havia nada óbvio, sem uma explicação, mas o rapaz disse que não perderia tempo com isso. Ela também fizera outra dedução. Eliminar alguém como ele não deve ter sido fácil. Se ela fosse chutar, diria que ele foi eliminado pelo usuário da Durandark, existindo duas possibilidades. A primeira, de ele ter sido destruído em um duelo, e a segunda, por traição. Porém, ela sentia que o palpite era maior na segunda opção. Ele quis saber por que ela achava isso, e ela disse que ficou óbvio pelo jeito que ele olhou para a espada sagrada. Chegou à conclusão de que o objetivo dele seria apenas vingança. De todo modo, ela avisou, se eu o vir vulnerável, vacilante ou perdendo, eu o devorarei. Ele deu um tapinha nela para colocá-la em seu lugar e disse que não era bobo. Como não esperava que ele cedesse, ela ficou com os olhos revirados. Ele percebeu que ela não mudara em nada, era igual à vida anterior. Ao ouvir barulhos, resolveu sair da tenda para ver o que estava acontecendo. Tudo parecia bastante caótico naquele dia, e logo Emily aproximou-se, preocupada se ele já havia acordado. Ele perguntou se havia algo acontecendo, e ela respondeu que sim. Aparentemente, restos de monstros de alto nível foram encontrados próximos à entrada do vale. Ele achou que pudesse estar relacionado ao monstro grande com quem lutara. Emily, assustada, continuou dizendo que fazia muito tempo desde que monstros daqueles níveis foram vistos. Ele queria saber se havia algo mais que ela pudesse relatar. No entanto, ela não sabia do que ele estava falando. Tentou ser claro. Perguntou se tinham falado algo a mais, como ver alguém suspeito ou sobre ele. Ainda estava falando com Emily, quando o cavaleiro Oaken o chamou. O pai desejava vê-lo de imediato. O jovem sabia que aquilo poderia ser perigoso, pois não conseguiu ocultar os restos dos monstros devidamente, e isso aconteceu porque os soldados apareceram do nada. Parecia que o plano dele de aproveitar uma vida tranquila, antes de ingressar na academia fora desfeito. Apresentou-se devidamente ao pai antes de entrar na tenda, imaginando que ele já deveria ter descoberto tudo. O duque disse ao rapaz que ele era bem-vindo. Foi uma surpresa, pois não perguntou nada sobre o incidente. Com um tom brando, pediu que o rapaz se sentasse. O filho esperava notícias ruins a qualquer momento. Já estava pensando em qual desculpa inventar caso seu pai toque nas coincidências do dia anterior. No entanto, o duque foi direto ao ponto e perguntou o que ele estava fazendo na noite passada. Ele contou que se recolheu mais cedo, pois se sentiu muito cansado. Porém, o duque ainda se lembrava daqueles traços que lembravam a técnica de espada do filho. Só que ele já havia pensado demais sobre isso. No entanto, o rapaz perguntou ao pai por que ele estava perguntando aquilo. O duque não poderia acreditar que uma criança daquela idade poderia ter matado um ser infernal. Foi quando o menino chamou de novo pelo pai, já que ele estava perdido nos pensamentos. Perguntou ao rapaz se ele tinha ouvido sobre o acontecimento da noite passada, pois estavam dando certa atenção para isso. Mas parece que foi feito por uma organização secreta de criminosos chamada Névoa, disse o duque. E o garoto fingiu surpresa. O duque continuou dizendo que eram organizações que existiam desde tempos antigos, embora não soubesse os seus objetivos, pois eles já eliminaram diversos nobres com a desculpa de purificação. Eles eram infames por deixarem para trás uma névoa negra. Porém, um dia eles simplesmente desapareceram. A última vez que foram vistos foi há 300 anos. Mesmo assim, havia restos de um ser maligno da noite passada que continham vestígios daquela névoa negra. A névoa negra eram traços deixados para trás por Aeru, o deus das sombras, o deus adorado pela sombra e a fonte de seu poder. É suspeita do duque que estivesse correto. Foi a névoa que eliminou o verme mortífero e as outras bestas demoníacas. Tudo aquilo era incrível. O pai foi capaz de apontar exatamente quem era o culpado. O duque não conseguia saber o motivo da aparição súbita, mas achava que o filho deveria ter cuidado. Queria notificar o império sobre aquilo para que investigassem de imediato. O filho ficou satisfeito, pois achava que o pai havia acreditado nele. No entanto, o duque achava que não fazia sentido Cian estar envolvido com aquela organização. Não queria mais pensar nisso, então mudou o rumo da conversa e perguntou ao filho para onde ele iria. Cian comentou que ouviu dizer que a majestade iria visitá-los, mas não sabia que era naquele dia. O duque confirmou a presença da realeza naquele dia e também disse que gostaria de fazer um pedido. Isso deixou o filho bastante surpreso, pois o pai, na outra vida, mal conversava com ele. Agora já queria favores.
O soar das trombetas anunciava a chegada da majestade imperial. O Lorde de Velias prestou suas reverências de joelhos ao honrável imperador. O imperador chamou o Lorde pelo nome, ainda em cima do seu cavalo real. Após descer, pediu ao amigo que se levantasse e não falasse com ele de maneira tão formal. Olhando para Xian, perguntou quem era aquela criança, e ele rapidamente saudou o imperador. O imperador, após ouvir que aquele era o filho mais novo do seu amigo, perguntou como uma criança tão jovem ficava em um ambiente tão perigoso. Foi então que notou que os filhos do duque eram diferentes dos demais. Xian inicialmente ficou pensando qual poderia ser o favor. Pelo visto, ele só queria mostrar o filho para seu amigo. Ele sempre ficou preso na mansão quando o imperador visitava em sua vida passada. Por isso ficou tão tocado que pela primeira vez teve a confiança do pai. O imperador achou esplêndido o filho dele. Também gostaria de mostrar ao amigo alguém que era muito especial para ele. Era sua filha, a quinta princesa do Império Uziev. Ela se apresentou como Arin Severas, uma princesa de cabelos longos e prateados. Ao vê-la, notou que se tratava da trágica quinta princesa que já conhecia, a garota da vida passada. O pai lhe disse que ele precisaria escoltar a princesa Arin por um dia. Aquele era o favor que o pai havia pedido. Precisaria que ele cooperasse. O duque avisou que ele não precisaria ficar tão surpreso. Tudo o que precisaria fazer era acompanhá-la, pois tinham a mesma idade, então também iria vê-la na academia posteriormente. Xian lembrava de ter visto ela na academia na vida passada, conseguiu vê-la algumas vezes entre as aulas. O duque esperava que não fosse algo ruim se tornar amigo de alguém da família real e queria o mesmo destino para o filho. Seu filho não gostaria de maneira alguma de ter que cumprir aquele dever, porém não poderia recusar, pois entende as reais intenções do pai. Ele queria que eles desenvolvessem uma amizade como a dele e a do imperador. Simplesmente escolheu a pessoa errada para isto. Ela não poderia se tornar amiga dele. No entanto, não poderia dizer nada disso, já que apenas ele conhecia o futuro. Era irritante, mas precisava obedecer por enquanto. O duque, assim como seus vários soldados de frente, caminhavam junto ao imperador. Enquanto isso, Xian tinha que ficar escutando perguntas sem sentido como as que a princesa estava fazendo. Algo bobo como o porquê do rio ser tão vermelho. Ela sequer sabia que aquele rio era vermelho por causa dos fluidos das bestas. Era uma corrente que passava por todo o Vale Lemea, no entanto, não tinha motivo especial para ser vermelho. As bestas demoníacas estavam velhas ou machucadas demais para continuarem lutando pela sobrevivência. Seguindo o instinto, pulavam no rio vermelho, e os restos delas e seus fluidos se uniam ao fluxo, fazendo com que ele ficasse vermelho pela decomposição da mana. Contou também que eles usavam aquela água e bebiam. Foi quando ela pensou o que poderia ter no final do rio, então ela perguntou a ele. Xian contou a ela que era o reino demoníaco. Ela queria saber se era onde os demônios viviam. Sorrindo, disse a ela: se continuar seguindo o rio, poderia até encontrar o rei demônio. Ele sabia que ninguém em seu juízo normal faria isso, mas era divertido ver o rosto dela. Foi quando todos eles escutaram um estrondo que vinha de um lugar onde ela não sabia identificar. No entanto, o garoto, ao ver aquela luz, percebeu que estava no terceiro posto de vigia no oeste. Luzes amarelas significam que bestas demoníacas estavam surgindo. A quinta princesa ficou assustada ao notar que havia bestas demoníacas naquele lugar também. A ordem do duque era que cuidassem da majestade. A divisão dos cavaleiros guardiões viria com ele para o terceiro posto. Este ficava a oeste. O imperador pedia para que ele não fosse tão rígido, contou a ele que não estava ali apenas para passear. O imperador já estava entediado, por isso também gostaria de ajudar a eliminar algumas bestas demoníacas. O duque respeitou o desejo do imperador de se unir a eles naquela batalha. O imperador avisou que entraria na batalha contra as bestas demoníacas e avisou todos os soldados que ficassem alertas. Foi ordenado que Xian também entrasse na batalha. Foi então que a princesa perguntou a ele se conseguia lutar contra uma besta demoníaca. Ele contou que conseguia agir apenas de suporte na retaguarda. Também avisou que ela deveria ir para o esconderijo. No entanto, a princesa era mimada e gritou: "Eu irei junto a você." A tutora não sabia o que estava passando na cabeça da garota. Porém ela, dando uma crise de birra, disse que tinham a mesma idade. Portanto, ela ordenava que o levasse também. O garoto sabiamente contou que pessoas poderiam perder suas vidas se ele não fosse sozinho. Seguindo a linha de garota mimada, dizia que não se importava com a vida de ninguém. Ela iria e ninguém iria impedi-la. Foi aí que Xian, demonstrando sua total insatisfação, chamou o cavaleiro Woken para resolver aquela situação.
Ele imediatamente disse que faria o papel de substituição dos cavaleiros reais e escoltaria pessoalmente a Alteza. Quando ouviu aquela voz imponente, ela apenas olhou para trás e o cavaleiro disse a ela que poderiam prosseguir. Apontando o dedo na direção do jovem mestre, gritou: "Você é imprudente! Como se atreve a tratar uma princesa daquela forma?" Foi então que o rapaz disse a ela que vários cavaleiros poderiam morrer por causa da teimosia dela. Informou a garota mimada que se tratava de uma guerra e da sobrevivência de vários. Com tom sério, perguntou: "Você poderia se responsabilizar pela vida de todos que estão ali?" Isso pegou a garota de surpresa, que inclusive lacrimejou. Depois que passou o medo, ela continuou seguindo e chorando. Ele perguntou: "Você vai chorar mesmo como uma criança?" Pois, se fosse o caso, ela poderia voltar imediatamente. Aquele não era o lugar de Vossa Alteza. Uma bolha gigante do nada apareceu e estava engolindo vários soldados em combate. Gritos eram ouvidos para que não recuassem. Era necessário avançar a todo custo, mesmo que isso custasse suas vidas. Erguendo a espada, o duque gritou: "Voltem para a formação, protejam a majestade e eliminem os monstros." O duque ainda disse que não poupasse nenhum deles. Dizer aquelas palavras motivaram os soldados a se moverem mais rápido. Era conhecido que Dione Severus, o imperador do Império, tinha 2 esposas. Diana Quiselli era a primeira esposa, porém já havia falecido. No entanto, Cassandra Nepelus era a segunda esposa, e considerada o judiciário proeminente do Império. A antiga imperatriz deu à luz a primeira e a segunda princesa. Já a atual imperatriz deu à luz ao terceiro e ao quarto príncipe. Entretanto, a quinta princesa, Arin, era uma filha bastarda nascida de uma amante camponesa, e por causa do seu sangue misto, era tratada pelas pessoas como um espantalho de princesa. Porém, não se importava nem um pouco com a opinião alheia, cumprindo seus deveres como parte da família real. Devotada aos seus estudos mais do que qualquer coisa, entretanto, ela foi incriminada de traição. Por causa dos horrores que se espalharam sobre ela, foi expulsa da família real e do império. E falaram que ficou sozinha e doente em uma ilha qualquer. Foi por causa disso que as pessoas chamavam ela de a Princesa Tragédia. Ela, no entanto, poderia ter vivido uma vida feliz se não tivesse sido tão gananciosa. Seria melhor para ela viver uma vida sem nenhum tipo de ambição, porém Caeron notou que eles eram parecidos, pois era assim que o pai de Cyan queria que ele vivesse, porém o rapaz disse que aquilo era diferente, pois era assim que a política da realeza funcionava, embora que ele, em sua amostra enorme, ainda estivesse devorando várias pessoas. Notava-se que o imperador era de fato habilidoso ao lançar o relâmpago sagrado, fazendo resplandecer seus raios reluzentes por vários lugares. O imperador foi conhecido pelo público por ter 8 estrelas no ranking de magia. Caso ele não tivesse se tornado imperador, poderia facilmente ter sido chefe da Associação dos Magos. Cian tinha certeza que uma besta demoníaca de ranking intermediário não seria problema para ele. Após toda aquela intensa batalha, o imperador quis um momento de descanso. E beber um vinho era o que mais lhe agradava. Era pena que se sentia solitário por estar bebendo sozinho. O duque sentia muito, porém não poderia beber estando nas linhas de frente. No entanto, o imperador estava se lembrando de quando ele perguntou sobre a atual atmosfera do império. Contou que houve um pico de acidentes envolvendo os nobres. Isso estava causando muita ansiedade. O duque necessitava saber se existia um padrão naqueles acidentes que o imperador relatou, que todos os nobres que sofriam estes acidentes eram oficiais corruptos. Também desconfiados da névoa negra estava presente em todas aquelas cenas de acidente. O imperador perguntou ao seu amigo duque se ele tinha ideia do que fosse. No entanto, respondeu que parecia que os seguidores da névoa negra começaram a mover-se novamente. Isto causou espanto no imperador. Todo aquele caso necessitava de uma investigação melhor. Também disse que apreciava o cuidado com que ele retirava o lixo da sociedade. Tinha algo que o estava lhe preocupando muito nos dias recentes. Seu amigo lhe perguntou o que era. Dione contou que alguns nobres estavam tagarelando que aquilo tudo era culpa da quinta princesa. Villiarth queria saber se ele estava dizendo que as pessoas colocavam a culpa na princesa pelos ocorridos. O imperador Dione contou que tinha surpreendido a todos dizendo que era tudo um absurdo. Mas entre eles havia um grupo persistente em usá-la para aquele fim. Foi então que pediu um favor ao amigo. Falou que, se acabasse falecendo antes dele, que por favor cuidasse da quinta princesa. Villiarth Vert garantiu que não apenas ele, mas também o seu legado cumpriria aquela ordem até o fim. Chovia nos acampamentos, e Emily estava decepcionada por si só. Uma escolta perguntava se tinha algo mais. Cyan olhava para ela e dizia: "O que mais você poderia esperar?" Emily retrucou que aquela era a princesa. Ele não podia simplesmente parar de escoltá-la.
Se continuasse daquele jeito, ela temia que ele nunca chegasse ao matrimônio. Ele pensou que não estava em um encontro e que Emily exagerava tudo como sempre. Relatou a ela que iria treinar novamente para que ela cuidasse das coisas enquanto ele estivesse fora. Emily se preocupava, pois estava chovendo e mesmo assim ele não faltava ao treino. Pediu para não se preocupar com isso e não ficar acordada esperando por ele. No entanto, quando se virou, viu uma figura. Emily, assustada, perguntou quem era aquela. A garota que acabara de entrar na tenda do rapaz perguntou: "Para onde você está indo?" Se desculpou, porém queria conversar com ele por um instante, se ele não estivesse muito ocupado. Demorou um pouco, mas Emily notou que aquela moça se tratava da quinta princesa. Notando que a princesa entrou, agora estava repleta de guardas e cavaleiros fortemente armados para protegê-la. Perguntou ao rapaz quanto tempo tinha que ele estava ali. Ele, apressado, disse que fazia um mês. Gostaria que ela fosse direta, então perguntou por que ela foi vê-lo. Ela hesitou em responder por um instante, juntando as palavras apropriadas para serem ditas. Nesse momento, Emily prestou bastante atenção para ver do que se tratava. No entanto, os dois pediram que ela se retirasse. Ao sair, ela murmurou que os dois tiveram um bom tempo juntos. Sem entender o que ela gostaria de dizer, deixou-a partir sem perguntar do que se tratava. No entanto, agora estavam apenas os dois na tenda. Porém, quando a ficha caiu e ele notou do que Emily estava se referindo, pensou que ter um bom tempo com uma criança nunca esteve nos planos dele, enquanto virou-se para o lado e murmurou sozinho. A princesa ficou preocupada e dizia: "Sinto muito pelo que aconteceu mais cedo, sinto muito por ter agido como boba." O garoto disse a ela: "Não se preocupe." Ele também sentia um pouco por ter sido rude. Ela, no entanto, confessou que nunca teria dito a mesma coisa para ele, e era como todos diziam, ele era diferente. Parecia ser mais maduro do que a idade revelada. Ele apenas a observou e anotou o tipo de personalidade que ela tinha. Prosseguindo, ela disse que também estaria na academia, porém ele cortou o assunto e disse que sentia muito. Foi sincero ao dizer a ela que não acreditava que ela pudesse ajudá-lo em alguma coisa. Disse a ela que, se estivesse ali para fazer amigos, era melhor que saísse. No entanto, ela só queria estar em bons termos com ele. Havia necessidade de tal grosseria? Mudando o aspecto do rosto, perguntou se ele também era uma das pessoas que achava que era apenas uma casca vazia, que em momento algum pudesse ser chamada de princesa. Tudo o que recebeu foi o silêncio dele. Ela entendia e achava que não tinha benefício nenhum em ser amigo dela. Também se desculpava por gastar o tempo precioso dele. Disse a ele que achava que não havia pensado o suficiente sobre o assunto. Ela apenas achou que eles poderiam pelo menos conversar. Mas ele era completamente diferente do irmão, Ashel. Ela pegou ao dizer que aquele nome conseguiu chamar a atenção que ela queria. Agora ele estava disposto a ouvi-la, tanto que segurou-a pelo seu antebraço. A quinta princesa mostrou o seu descontentamento em ser segurada daquela forma. Ele quis saber como ela conheceu o irmão dele. Contou que o conheceu quando ele estava fazendo um tour pela Academia Real. Contou que, na oportunidade, Ashel aconselhou que ela não se importasse com o que os outros pensassem nela e apenas cumprisse a função dela como princesa. Ele não entendia como o irmão que ele conhecia. Ele conhecia bem a personalidade demoníaca do irmão, melhor do que ninguém. Ele sabia que toda sua trama já tinha começado quando ele se encontrou com ela. Seu plano sempre fora derrubar a quinta princesa. Então resolveu avisá-la de uma coisa. Quando ia dizer umas verdades para ela, ouviu-se um estrondo e Emily entra desesperada dentro da tenda, chamando pelo seu jovem mestre. Aos gritos diziam que todos deveriam correr. Nesse instante, a tenda foi rasgada e um imenso poder atirou todos para fora. Os soldados perceberam que a tenda atingida era a que estava o jovem mestre. Precisavam ir rápido e checar o bem-estar dele. Emily, em meio aos escombros de restos da tenda, gritava. Chegou a ficar desesperada, pois o jovem mestre dela estava em uma luta contra seres bestiais. Ela temia por sua vida. Na tenda em que os amigos estavam conversando, chegara uma notícia desagradável. Era tão absurda que o imperador mal podia crer no que estava ouvindo. O duque também ficou surpreso. Um dos soldados anunciava que bestas demoníacas de nível avançado buscavam os campos da vanguarda. Nas regiões das fronteiras, também comentou que a princesa estava lá quando tudo aconteceu. Ao ouvir tal notícia, o imperador imediatamente se levantou e ordenou que todo o exército imperial fosse aos campos da vanguarda. Tudo teria que ser feito rapidamente. Precisavam certificar-se da segurança da princesa. Ele só não sabia o que a filha fazia no campo da vanguarda que ela estava indo ver.
Xian agora tinha que lidar com vermes mortíferos e trolls gigantes. No entanto, tudo aquilo deveria estar nas regiões profundas do vale. Porém, estavam todas ali. Algo deveria ter mudado e ele temia ter sido tudo por sua causa. Emily às vezes chorava, pois achou que ele teria sido atingido quando a tenda desmoronou. Afirmou que jamais sairia do lado dele. Lembrou-se de que, quando tudo desmoronou, ele pulou para cima da princesa e a protegeu com o seu próprio corpo. Pois ele, na vida passada, até mesmo derrotou o rei demônio. Achava impossível morrer por apenas um troll. A quinta princesa temia pela vida dos cavaleiros em campo. Emily reforçava que não deveria se preocupar com os cavaleiros, pois eles eram fortes. Colocou as mãos na boca e lágrimas saíam dos seus olhos quando disse: "Tudo isso aconteceu por minha causa. Agora, os cavaleiros que a haviam levado estariam em sérios problemas." No entanto, os cavaleiros estavam atrás dela e diziam que estavam bem. E diziam que era uma bênção para eles ter a oportunidade de protegê-la como cavaleiros do Império. Um deles, temeroso, disse que o amigo estava certo, que iriam protegê-la mesmo se custasse as próprias vidas. Xian não tinha tempo para discursos e gritou: "Saiam todos daqui, pois mais coisas estão por vir." Foi quando aquele cavaleiro que falava com a princesa foi segurado por um ogro gigante. Depois de segurá-lo, apertava-o fortemente entre suas mãos. A princesa estava desesperada e gritava por ele. O filho do duque pediu que ela ficasse atrás ao ver o grande ogro rangendo os dentes. Ele sabia exatamente o que eles queriam. Disse que destruiria os trolls enquanto fugiam com a princesa. Emily puxou para si aquela responsabilidade. O único cavaleiro imperial que restava gritava para o jovem mestre: "Deixe tudo e siga comigo." Quando o troll começou a rugir bravamente, o jovem não teve sequer um minuto de hesitação. Foi para cima como se tudo dependesse do seu próximo ataque, porque as bestas demoníacas de nível avançado estavam sempre atraídas por ele. Sentia que elas estavam farejando algo nele. Devido a esse pensamento, Caeron disse a ele que era devido ao fato de ele ter consumido muito líquido das bestas demoníacas para ficar mais forte. Era por isso que ele exalava o cheiro delas. No entanto, seria estranho se elas não viessem atrás dele. Xian ficou bravo com ela, pois ela tinha essa informação valiosa e só estava revelando naquele momento. Com um sorriso maligno, ela perguntou: "Você já esqueceu que eu quero o seu corpo?" Ao ouvir esta pronúncia, o jovem a segurou pelo meio e a usou como uma espada curta. Embora ela tenha perguntado o que ele estava fazendo, ele simplesmente pediu: "Fique calada!" Ela pedia que ele a tratasse como gente, porém, agora sabendo da informação que ela tinha e que não dividiu com ele, não se importava mais com quantos monstros fossem atrás dele. Ele iria fatiar e cortar todos gradativamente, sem parar, um após o outro. Ainda mais agora que não tinha ninguém olhando, ele poderia beber um pouco mais do líquido de bestas demoníacas de nível avançado. Caeron achou isso o máximo, pois seria um banquete excepcional. No entanto, ele pediu que esperasse. Olhou para o lado, e não acreditava no que seus olhos estavam vendo. Era nitidamente um dragão maligno. Ele olhava para cima e rugia, porém sua espada o avisou que se tratava apenas de um dragão bebê. Achava que ele também sentiu o cheiro dele. O jovem, com uma intenção ruim, contou que não importava o motivo que ele tivesse para estar ali. No entanto, ele liberou o manifesto da espada demoníaca. Não importa o que fosse preciso fazer, ele pegaria aquela coisa. Contou à sua espada que precisava devorá-lo. Enquanto isso, flechas luminosas caíam do céu em cima do ogro gigante. O imperador se certificou disso. No entanto, gostaria de saber da quinta princesa e do filho do duque. Foram informados que não conseguiram encontrar traços deles na tenda. O duque lamentava muito por isso. O imperador entendia que ele também estivesse preocupado com o filho. No entanto, o duque revelou que não precisava se preocupar com o próprio filho. Tudo o que importava no momento era a vida da princesa. O amigo pediu para que o duque deixasse de ser tão frio. O duque apenas disse: "Um verde precisa saber se cuidar." A tensão diminuiu um pouco quando foi anunciado que a jovem princesa já havia sido encontrada. Rapidamente a garota apareceu. Seu pai gritava o nome da filha e perguntava se estava machucada em algum lugar. A garota, chorando, gritava para o pai: "Apresse-se, pois precisam salvá-lo." O pai gostaria de saber sobre quem ela estava se referindo. Aos prantos, ela dizia que era por causa dela e que deveriam salvá-lo. Seu pai pediu para que se acalmasse e contasse o que estava acontecendo. Ele também estava muito preocupado com as palavras que viriam a seguir. Enquanto isso, o duque perguntava a Emily se era ela a empregada de confiança de Xian. Cabisbaixa, ela respondeu que sim. Então ele ordenou que ela dissesse tudo o que tinha acontecido.
Emily estava temendo, pois nunca tinha visto o Duque com aquela expressão antes. Foi então que ela explicou tudo. O jovem mestre agiu como uma isca para salvar todos. O cavaleiro que estava junto a eles disse que se lembrava de onde eles estavam. Disse que, se desse a ordem, ele iria juntamente com os outros cavaleiros para salvar o jovem mestre. Johnny perguntou ao amigo o que ele estava esperando, que se apressasse para salvar o filho. Villard primeiro ficou um momento em silêncio. Logo após, anunciou que não iriam fazer nada. O imperador, juntamente com sua filha, não entendia a atitude que o Duque estava tomando naquele momento. Ele, com um olhar frio, avisou que precisam cuidar daquela situação primeiro. Se o campo caísse, bestas demoníacas incontáveis iam invadir o império. Precisam reconstruir o lugar todo imediatamente. Só assim poderiam prevenir mais incidentes como aqueles. Emily ainda tentou um pouco mais, perguntando sobre o jovem mestre, mas o Duque já estava decidido. Disse que ele havia cumprido seu papel ao ajudar a princesa. Olhando para ela com olhos muito sérios, deixou claro: aquela é a real significância de ser um Vert. Seu amigo estava um tanto decepcionado com as atitudes que o Duque tomou, e para a princesa também não fazia sentido. Estava se sentindo muito culpada. Alguém iria perder a vida novamente e seria por causa dela. Foi quando os três ouviram gritos amedrontadores da quinta princesa no tom de que aquele som só poderia ser de algo grande. Ao voltar seus olhos para o céu, notou que se tratava de um dragão que sobrevoava o acampamento. Ela foi capaz de identificar Cyan agarrado ao dragão. Só não conseguia entender como ele foi parar ali.